Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal do Marine Trader. Né? Esse é o canal onde a gente fala sobre o mercado americano. Né? Eu sou um trader, para quem não me conhece, eu sou um trader que opera no mercado americano, um trader real que está aqui para falar de resultados reais, que consigo provar os meus resultados aqui via plataformas que conectam direto na corretora. E nos últimos 2 anos eu tenho sido um trader nômade. Né? E no último ano especificamente, de novembro até agora, esse mês de outubro, eu estava em Portugal, né, morando em Portugal e viajando. A minha meta era viajar pelo menos um país por mês, devo ter viajado aí uns 12, 13 países nesse período, e aproveitando da liberdade que o trading oferece. Né, e dentro disso, também né, os malefícios de que essa vida de viajante oferece, que eu vou falar um pouco disso. Né. Então, hoje a gente vai falar, né, então fiquem ligados aí que a gente vai falar como eu fiz, né, 40 mil dólares, que dá um pouco bem mais aí de 200 mil reais, nesse período de um ano que eu estive em Portugal e consegui fazer viagens incríveis aí, viajei em países como Suíça, Malta, né, vários países eu fui, né, nesse período. Então vamos lá, acho que o ideal é começar do começo. Bora mostrar a curva, né, do PNL aqui. Só um minuto. Então, ó, começando do começo, bora. A gente está falando aqui de um ano que começa de novembro a novembro, que é um ano que começou muito bem, e eu tive 2, 3 meses no vermelho. E isso é uma coisa que, obviamente, acontece. Traders têm muita dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. As pessoas pode ser gente que vocês estão começando nesse mês e vocês não tenham pego os outros meses de mercados melhores, inclusive. Né? E eu vou passar especificamente por esses meses que são a minha ideia é focar no período negativo. Por quê? Porque, como na vida, a gente tem que aprender com os nossos erros. E todo trade que você toma de prejuízo, você tem que aprender alguma coisa, senão você não está evoluindo. A ideia é que a gente sempre consiga evoluir como um trader. Então, a melhor forma, na minha visão, de você evoluir é literalmente aprendendo com os nossos erros, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou falar aqui, se vocês olharem as curvas de cada mês, ó, em outubro 87% de alta, está começando agora. Setembro teve uma porradinha aqui, não vou falar dela porque ela não é tão relevante. Agosto, mês incrível, a linha bem linear, assim, curva bem linear. Julho, eu tive uma paulada, vou falar. Junho, eu tive outra paulada, vou falar. E maio foi o pior mês de todos, menos 18 mil dólares, que eu tive 2 grandes prejuízos, e eu vou falar deles especificamente, tá? E os outros meses foram meses, né, abril, mais ou menos, março incrível, foi muito bom, março, fevereiro também, janeiro também, então a gente está falando de 12, 13, 6 mil dólares, e dezembro também muito bom, novembro também, ó, média de 92, 96% de acerto, 95%, 91%, 94%, abril já foi um pouco menos, 86%, e aqui, mesmo com 83% de acerto, e vocês que já me conseguem há mais um tempo, vocês sabem que as minhas estratégias elas têm um risco-retorno que vai contra o que todo analista fala. Ah, mas você tem que ter um risco-retorno positivo. Sim, se você tem uma taxa de acerto que não é tão alta. Né? Então, a minha taxa de acerto é de 90%. Então, matematicamente falando, eu acerto 90% dos trades, e o quanto eu aceito perder, que é uma relação bem desproporcional, é tipo 1 para 10, ou até 1 para 20, eu estou disposto a aceitar, porque eu tenho 4, 5 operações num ano, né, arredondando, que são que me geram prejuízo, mas na média eu tenho resultados bem positivos e dias bem positivos, o que, de certa forma, para a continuidade do meu trabalho e para a minha geração de confiança, eu acho que até é um modelo que muita gente gosta. Né? Então, é um pouco do nosso ego também, sabe? Se eu estou ganhando todo dia um pouquinho, eu prefiro do que eu ganho, perco, ganho, perco, ganho, perco, ganho, perco, uma coisa eu estou ganhando muito mais.
e aí eu tenho vários dias de prejuízo que podem me colocar numa situação de duvidar, talvez, da minha própria estratégia, né? Nos períodos ruins, principalmente. Vamos lá. Então, vou começar do começo, a primeira porrada. Antes disso, eu vou passar por algumas estatísticas mais gerais para vocês aprenderem um pouco mais do que eu faço, né? Para quem está me conhecendo pela primeira vez. Então, essa é a minha curva de PNL geral, né? Então, mesmo que eu tenha tomado porrada aqui, essa porrada representou esse drawdown aqui. Então, dentro da curva geral, eu já estou quase no topo histórico, né? Aqui é 165 e eu tô praticamente no topo histórico de novo, né? E, de uma forma geral, eu vou falar um pouco das estatísticas aqui. Vamos lá. Então, se vocês olharem, meu maior prejuízo é 10 mil dólares. Por quê? Porque o meu stop loss é 10 mil dólares. Então, todas as operações que eu entro, eu sei que existe o cenário de eu perder 10 mil dólares, sendo que o maior trade que eu já fiz foi de 8,6, mas a minha média, se você olhar a minha média de retorno, vamos ver se mostra aqui, average trade, dá 29 dólares aqui, mas é que eu faço muito trade, então eu diria que eu busco entre 5 a 10% por trade, que dá isso, né? E, cara, tem trade que eu faço, e aí o problema é que ele contabiliza aqui cada entrada e saída, e às vezes eu faço várias no mesmo dia, né? Então, esse número fica meio atrapalhado. Mas é isso, com uma taxa de acerto de 90%. Então, assim, mesmo assim, não tem como negar que é um risco de retorno completamente fora do que qualquer analista fala. Tudo bem, é o jeito que eu opero. Eu faço 5 mil operações short e 400 long, é o modelo que eu opero. Já cheguei a ficar quase 90 dias sem perder, né, nem um dia. Então, são resultados muito bons. E do total de trading que eu tive 600 dias de operação, eu só tive 57 dias que eu perdi dinheiro. Beleza? Nem sempre os meus prejuízos são os max, mas quando eu sei que eu estou numa operação que eu estou errado, eu saio antes. Mas quando eu sei que eu estou certo, eu tenho estômago para aguentar um squeeze maior. Vamos lá, dias. Dias da semana acho que nem é tão relevante, mas os horários são. Quais são os horários que eu mais faço dinheiro? Às 4 da manhã nos Estados Unidos, que é às 5 do Brasil, às 5 da tarde no Brasil e às 11 horas da manhã no Brasil, entre 10 e meia e 11 horas, que é a abertura de mercado. Então, e outra coisa que vocês podem ver, todos os por exit hours, então todos os meus trades das 4, que é às 5 da manhã, e às 5, que é às 5 da tarde, eles são mais, esses dois são muito mais esticados. O que significa isso? Significa que, como é o PNL pela hora que eu saí do trade, grande parte dos meus trades que eu faço nesse horário, eu saio no mesmo dia. Ou seja, eu sou bem sucedido nesses horários, porque os resultados me mostram isso. Né? PNL por mês não vale tanto, mas por duração, todos os trades que eu fecho no mesmo dia, obviamente, dão positivo. E todos os que eu carrego, né, que eu levo squeeze, eles estão negativos. Todos não, mas somando todos os meus trades que eu fechei no mesmo dia, todos os trades que eu fechei em dias diferentes, o que eu fecho em dias diferentes são prejuízos. Né? Tem trade que, a maioria dos meus trades, eu fico menos de 1 minuto no trade, pessoal. É nesse nível, tá? E, obviamente, quanto mais eu fico no trade, por exemplo, média 4 horas, tal, mais até, né? O buraco mais embaixo. Beleza, mas é só para vocês terem uma ideia. E outra informação, preço. Né? Então, se você olhar aqui, grande parte dos resultados que eu tenho resultado positivo são os trades de ações que custam menos de $1 ou que custam de 1 a 5 dólares. Mais um detalhe para vocês. Vou para symbols, que aí a gente já vai para os ativos que eu tomei as porradas. Então aqui a gente vai falar de RUT. TPST, eu diria que foi um pouquinho antes de eu ir para Portugal. Eu posso passar por ela, mas nem colocaria, porque nem faz parte do período que eu estive lá. Esse aqui, o prejuízo foi aqui no Brasil mesmo. FFE foi lá, com certeza, e LPA. Acho que LPA, FFE e RUT são os principais temas. Eu vou passar por TPST também, tá? Então vamos lá, olha a RUT. Vamos olhar a RUT. O que rolou com a RUT? Dá uma olhada nesse gráfico, pessoal. A ação, eu provavelmente entrei aqui, nos 20, nos 30. A ação não parava de subir por 6, 7 dias. Mas essa alta durou uns 20 dias. Olha isso.
ela subiu dos 8 dólares para 100 dólares, ela subiu 1000% em muitos dias. Esse não é o perfil de trade que eu faço, tá? Eu estava testando uma outra estratégia nisso, e o que vale aqui é a gente entrar no Dilution Tracker, para a gente analisar o perfil dessas empresas. Então, o que aconteceu na RUT? Né, saiu uma notícia para que ela começasse a subir aqui, que foi o resultado do ano de 2023, o quarto trimestre e o full year, que deu um baita ânimo no mercado. É uma empresa que ela gera caixa, é uma empresa que não tem fundamentos ruins. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Então vocês podem ver que é uma empresa que tem 38 milhões de geração de caixa por trimestre, né, que estava muito socada, uma empresa do setor financeiro, né, financial services, que sempre é melhor que outros setores. Tem institutional ownership. O que é isso? O percentual de ações que são de acionistas que são institucionais, quanto maior também é um ponto de atenção porque a gente faz. E também, aqui, obviamente, sem nenhum processo de diluição. Então, assim, dentro do meu setup principal, estava completamente fora. Né? Acabei entrando porque eu estava testando outras estratégias e acabei me ferrando completamente. Tá? Então, foi um trade que eu olho hoje e falo, cara, não era para ter entrado, mas acontece. Né? A gente erra como ser humano. Então, qual é a lição aqui? Basicamente, tomar cuidado com isso daqui, né? Com o fundamento da empresa como parte da análise da ação. Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, eu estopei na máxima, galera. Eu estopei tipo no 95. Ela voltou para o 37 depois. Poderia estar tomando um prejuízo muito menor? Poderia. Mas eu tenho meu max loss que eu tive que sair. E saí bem no dia do resultado do outro trimestre, né? Eu fiquei um tri inteiro com essa ação aqui. Beleza? Então, essa daqui foi a primeira porrada de 10, né? Com 9 mil que eu tomei mais ou menos. Ou 10, acho que foi 10. A segunda, eu vou passar por TPST, que por mais que foi antes de RUT, eu vou só comentar, porque se olhar, nossa, tá custando $1 agora. Mas foi aqui, ó, foi em outubro, foi esse trade, esse dia maluco, que a ação, isso eu nunca tinha visto, tá? Uma ação sair de 30 centavos e ir para 12 dólares. Esse foi o maior squeeze que já aconteceu na minha... Não foi... Tá na briga aí entre os maiores, possivelmente o maior. Acho que foi o maior que eu já vivi. E eu saí no $1. Ou seja, eu estava muito grande, o que me ajudou, entre aspas, a estopar mais cedo, e eu segui isso à risca. Né? E muita gente se enrolou nesse trade, mas a moral da história é, se você entra com o size correto e tem o stop garantido, a ação vai voltar. Ó. Dá uma olhada. Ó. Eu entrei muito mal nesse trade, a verdade é essa. Ela já está 1,38, ela já estaria agora no meu preço, que eu estopei. Né? Ou seja, eu não conseguiria nem ter saído, eu lembro que o meu médio estava no 75, por aí. Depois de um ano, eu ainda estaria enrolado nesse trade, se eu quisesse segurar até hoje. Né? E beleza, esse daqui vamos olhar ela. Essa aqui é o que a gente chama de cisne negro, mas o cisne negro real, que não tem fundamento para isso. É uma empresa que, sim, ela tem 12 meses de caixa, beleza, ela tem um pouco mais de vida do que outras empresas especificamente que eu opero. É um pouco melhor. Mas ela tinha uma notícia relevante, tinha muita coisa ali, e a verdade é que eu entrei muito grande. Né? Então essa operação especificamente... eu acho que era um loss que eu ia tomar de qualquer jeito. Porque esse trade era um trade que eu faria, talvez um pouco mais para cima. Né? Beleza. Agora a gente vai para a próxima, que é a FFE. Essa daqui, galera. Essa aqui eu também estopei na máxima. Foi muito triste. Mas, foi esse squeeze aqui que aconteceu... Cadê? Foi aqui, ó. A ação saiu de... É que, na verdade, ela sofreu agrupamento, né? O reverse split. Então, ela saiu de 6 centavos para 4 dólares. Algo assim, tá?
Então, obviamente aqui a gente consegue ver de uma outra forma, né, com outros preços. Por quê? Porque houve o agrupamento de ações. Eu vou tentar mostrar um pouco mais de profundidade no dia, que foi... Esse semana foi dia 17 de maio. Olha o que aconteceu, ó. Nesse dia, que foi o topo, eu vendi aqui. Eu juro pra vocês, eu estopei na máxima. Foi literalmente na máxima. Eu estopei e aí ela desabou. 70, 80% na cara, na minha cara, principalmente. Fala na minha cara, mas na cara de todo mundo. Mas olha isso, imagina se você entra nesse trade meio-dia, vai almoçar, sai para almoçar, volta, você está ganhando 80%. Literalmente, dinheiro de graça, se você está bem posicionado. Eu não estava, entrei muito cedo e tomei porrada. Aí, beleza. Depois de FFE, e aí vale falar do fundamento dela. Né? O fundamento da FFE, ele, de uma forma geral, ó, é uma empresa que tem todos os instrumentos de diluição altos, então é uma empresa que é super dilutiva, tem um mês de caixa. Olha quantas warrants tem, olha quantas coisas tem. Eu vou baixar um pouco aqui. Olha isso, gente. Tem warrants para Dedel, tem convertible notes, tem muitos instrumentos de diluição. ATM fechada, equity line, shelf, tem tudo. Tudo que é possível, né? Isso e esse tipo de coisa eu ensino na mentoria. Então, já fazendo uma pausa aqui para fazer a propaganda, vou deixar o link aqui para vocês que tiverem interesse em adquirirem a mentoria. Já fiquem à vontade de se inscrever, tá bom? E aí, dentro disso, basicamente, o squeeze aconteceu e eu levei na cabeça feio. Né? Então, esse foi mais um squeeze que eu levei e que gerou o segundo grande prejuízo, terceiro grande prejuízo, mas o segundo do que eu estou contabilizando aqui, durante esse período que eu estava fora. E o último, que foi LPA, a gente não esquece, não dá para esquecer os nomes, né? Porque esses nomes vão ficar gravados para sempre. Dá uma olhada, galera. Isso daqui foi uma SPAC, né? Uma de-SPAC, na verdade. Quem não sabe o que é uma SPAC, eu ensino isso na mentoria. É um tipo de IPO diferente que se faz no mercado americano, que permite ter muitas empresas, inclusive fajutas, né? E dentro disso, basicamente, essa ação saiu de 9 dólares, 7 dólares para 500. É absurdo, é absurdo. E eu estava vendido no 30. Assim, eu peguei esse squeeze inteiro e eu vou abrir aqui, foi no dia 30/5. Esse dia eu nunca vou esquecer na minha vida. Esse dia foi o dia que eu posso dizer que repensei um pouco da minha profissão, porque o squeeze que eu levei foi num patamar, cara, que eu não conseguia sair da operação. Eu não consegui. E eu vou mostrar no gráfico para vocês entenderem o porquê que eu não conseguia sair da operação. Porque a liquidez era muito ruim. E olha o que aconteceu com essa ação. Ela começou a subir sem parar daqui, principalmente quando já estava no 35, já estava tomando um pouco na cabeça, tudo bem. Mas ela começou a haltar, entrar em halt atrás de halt, ó. Olha isso aqui. Aqui, ó. Halt é leilão, né? Então toda vez que a ação movimentava qualquer coisinha, ela já entrava em leilão. E aí e o preço, né, por ser da NYSE, não da Nasdaq, o preço do leilão não aparece. Então é quase como se você fica olhando para aquilo, torcendo para saber que preço que vai abrir. Você não sabe que preço que vai abrir. Né? Então, o que aconteceu? Aí quando abre, já entra em halt logo em seguida. Então você não tem ideia do que está acontecendo. Então quando, por exemplo, aqui nesse valor, para vocês terem uma ideia, nesse 524 que bateu aqui, eu já estava acima do meu limite do prejuízo. Só que eu não sabia que ia abrir nesse preço. E aí quando eu tentei vender, eu não consegui vender. E aí o que aconteceu? Comprar, né? Eu não consegui zerar. E aí ela entrou em halt de novo. Aí ela abriu para baixo. Aí eu voltei para baixo do valor, né, do meu prejuízo máximo. E eu fui recuando. Detalhe importante, né, eu não comentei da FFE. Qual é a lição que eu aprendi da FFE? A FFE, naquele dia, vale a pena mostrar.
ela negociou nesses dias específicos, ela negociou provavelmente o maior volume da história dela, aqui, porque isso aqui é em ações, tá? Então, como o valor aqui era em ações, é difícil de mensurar porque o preço aqui é diferente. Então agora, isso daqui foi uma negociação gigantesca também. Mas aqui, esses dias, especificamente, ela estava com um volume absurdo. Ela se juntou, ela entrou parte da meme stock que aqui rolou, porque o cara, o Roaring Kitty, né, que é o cara do GameStop, o cara que quem assistiu aos documentários do GameStop sabe que ele existe. E ele é o cara que ele começou, né, especificamente no mesmo período, se a gente procurar o gráfico da GameStop aqui, no mesmo período de fim de maio, a GameStop estava disparando por causa desse movimento aqui, ó, foi exatamente aqui, ó, fim de maio, e teve mais um, né? Então teve dois grandes short squeezes aqui que aconteceu uma grande manipulação, que a FFE meio que entrou no balaio, era a ação que estava todo mundo falando, não parava de subir, e ela continuou o movimento de alta por mais tempo. E isso me ferrou completamente. Então, o volume que tinha sido negociado naquela ação, na soma dos dias estava muito grande. Então, outra coisa que eu faço é começar a usar o Twitter, ou o Stock Tweets, né, que é uma ferramenta que aqui no Brasil a gente consegue usar mesmo com o bloqueio do X, que mostra o quão trending está a ação no mercado. E essa LPA, ela é uma outra coisa ainda, né? Como eu falei, ela é uma SPAC, uma ação super nova, que não tem dias de negociação relevantes. Então, se a ação rompe esse topo com pouco volume, mais com a liquidez baixa que ela tinha, quando ela rompeu o 32, que eu nem tinha visto que esse era o topo, ela tinha um céu azul de possibilidades de alta, porque não tinha ninguém para vender naquele preço. Assim, não existia resistência, não existia pressão vendedora. E o cara que está short aqui só ia ser squeezando, e os caras foram levando. Era uma ação recém de aberto capital, uma ação da Colômbia, não esqueço nunca. E, cara, essa empresa não é nada demais, assim, ela não tinha, ela talvez se eu tivesse feito um pouco mais de critério, eu não teria entrado, porque ela tem cash flow positivo, ela era uma empresa nova. Eu dei muita, não tem diluição, e eu lembro de ter entrado nela exatamente no dia que a empresa foi lá na Nasdaq fazer o din, bater lá e comemorar que ela estava sendo listada. Tava todo mundo olhando essa ação. E aí foi cagada, né? Foi o trade que eu coloquei em risco um pouco ali, pelo fato de não ter estopado a minha carreira, né? Porque eu, além de tudo, estava short, eu uso duas corretoras, né? Então eu uso a Interactive Brokers, que é essa que vocês estão vendo na tela, e eu uso a Cobra, que é uma outra corretora, né? E eu estava funcionando nas duas corretoras. E isso foi uma outra lição que eu aprendi. Então as três lições uma, na RUT, olhar e ser fiel aos fundamentos. Se tem resultado, então, se for uma empresa com fundamento bom, não tem por que entrar, né? Deixa ela subir, deixa ela consolidar, deixa fazer um movimento que faz sentido entrar. Dois, que é a FFE, olhar Stock Tweets e perceber e prestar atenção no volume da ação, o quanto que ela estava negociando, porque ela estava negociando tipo 400 milhões de ações. Hoje a principal ação que está negociando negou 100 milhões, que já é um número alto. Tá? E, por fim, a LPA, só olhar o histórico de liquidez, então era só tiques na ação, então liquidez péssima, uma ação recém-aberta, capital, de SPAC, não tinha diluição, obviamente, até porque é uma empresa nova, recém-aberta, todas as variáveis que não tinha por que operar. Né? E a gente aprende errando. E eu, infelizmente, errar no mercado financeiro é tomar prejuízo. Né? Então, acho que grande parte do trader é ter a resiliência de continuar. Né? E aí agora, gente, basicamente estou de volta. Então, acho que a grande novidade vou começar a trazer mais vídeos para vocês. A ideia é que seja um por semana. Né? Hoje esse é um vídeo de estou chegando, então mostrando um pouco dos meus resultados. Né? Eu fiz aí aproximadamente $40 mil durante esse um ano que eu estive fora, né? Que resultado incrível, não posso reclamar nada desse resultado, mas a minha ideia agora, que eu estou aqui de volta, né, e focado, é que esse valor continue, né, de um ponto patamar, e eu vou entregar muito mais conteúdo para vocês, inclusive, eu acho que essa é a principal mensagem,
eu vou subir, né, durante essas próximas semanas, o meu curso iniciante, né, que chama Start Explosivo, disponível gratuitamente para vocês no YouTube. Então não tem desculpa para vocês não entenderem o que eu falo e o que eu faço aqui. Aí a partir dali, o meu trabalho é conseguir com vocês, para que vocês façam parte da nossa comunidade, que eu vou deixar o link aqui, para vocês poderem fazer parte e poder acompanhar o que a gente faz, e a área VIP, né, que é o ambiente onde vocês podem me ver operar no dia a dia, ela é restrita para os alunos que compraram a mentoria. Tá bom? Então, se vocês quiserem comprar a mentoria, também vai ter o link aqui embaixo. Beleza? É isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.